E foi divulgado o segundo caso de suspeita de intoxicação por metanol aqui no DF. As informações chegando ao vivo com ele, Francisco Neto, que vai explicar mais pra gente quem é esse segundo paciente que a Secretaria de Saúde, na verdade, né, já está fazendo todo o monitoramento, está investigando, Francisco. Pois é, viu, Mobile? Esta confirmação foi feita aí pela secretária executiva da Secretaria de Saúde, com uma própria entrevista, né, que foi feita ao CB Agro nesta tarde, ao Correio Brasiliense, que teve aí na própria TV. Esta secretária confirmou que um homem de 46 anos, ele estava internado em Braslândia e agora vai ser transferido para um hospital de alta complexidade. Por quê? Porque o estado dele é grave, ele está entubado neste momento e corre o risco aí de morte. A gente sabe que essa intoxicação não é somente com ele, é também com o cantor Hungria, que está internado neste momento aqui no DF Star, onde a gente está. Teve uma coletiva de imprensa também sobre Hungria hoje à tarde. A gente participou desta coletiva de imprensa, falou aí o gerente do hospital, o médico responsável por atendimento a ele e também um outro médico que foi responsável também pela ajuda, assistência aí. Lembrando que o Hungria, ele está instável, ele anda pelo hospital, né? Ele está andando pelo hospital e também ele participou aí, né, de uma conversa com a própria filha dele. O estado dele é estável e a polícia, próprio DF Star, né, está trazendo aí algumas informações da atualização o tempo inteiro e disse que se manter desta forma, provavelmente ele vai receber a alta o mais rápido possível. Lembrando que não foi confirmado ainda a ingestão aí de metanol. Esta ingestão de metanol, ela só vai ser confirmada daqui no máximo 7 dias, conforme a análise que vai ser feita pelos próprios médicos aqui do DF Star. Nós conversamos, como a gente havia dito, com a secretária executiva de saúde. Ela deu mais detalhes, viu, Mobile, de como que esta segunda intoxicação deste homem de 46 anos e nós vamos acompanhar agora. Vamos ver. A gente tem quantos casos suspeitos hoje no DF? Hoje temos 2 casos suspeitos, né? O do hospital privado, que já está praticamente concluído, né? Como caso já confirmado, né? E temos hoje um atendimento que houve numa UPA, que é um caso suspeito, mas está tendo todo esse atendimento, esse paciente já foi avaliado na UPA, esse paciente já está sendo direcionado para um hospital de maior complexidade, tá? Então isso é bom que a sociedade fique tranquila, não precisa de correr para os hospitais, os atendimentos serão nas UPAs e nas portas de entrada de todos os hospitais que temos, os hospitais regionais. É isso, a informação que a gente tem é que esse homem de 48 anos já deu entrada no Hospital de Santa Maria, deve ficar sendo monitorado. Nós conversamos, como você viu, foi uma entrevista aqui feita no CB Agro de hoje, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília, em que a secretária acabou explicando exatamente como funciona esse processo, que a pessoa chegou com sintomas, já procura imediatamente o hospital. Lembrando que essa reação, ela é cerca de 12 horas após o consumo. Claro, ainda é uma doença nova, eles estão estudando, então tudo é muito novo. A partir da semana que vem já vai ter outras situações, né? Vamos dizer assim, um padrão em que essa doença deve agir no corpo e assim as autoridades conseguirem monitorar. Mas fato é que você sentiu esses primeiros sintomas, depois de tomar essas bebidas, procure imediatamente a unidade de pronto atendimento, procure uma UPA na região. Ela ressaltou também que no carro desse homem foi encontrado latas de bebidas e também de energético, que vai agora a polícia também ajudar a investigação, o trabalho que está sendo conduzida pela Polícia Civil do DF, pela COF, Coordenação de Repressão à Fraude. São informações que estão chegando para a gente a todo momento. Agora, o Francisco, que acompanhou também hoje a coletiva de imprensa que teve no DF Star, trouxe detalhes, vai trazer, na verdade, detalhes aí sobre o estado de saúde do cantor Hungria, né, Francisco? Pois é, viu, Mobile? Como a gente havia dito, o estado de saúde do Hungria é estável. Como a gente também havia dito aí, ele andou pelo hospital hoje, falou com a própria filha, né? Os médicos estão positivos, né, em relação aí à saída dele mais próxima do hospital. Eles falaram aí que
o próprio Hungria, ele tomou o etanol para poder fazer aí um tratamento. Foram 180 ml de etanol que faz esse tratamento. Também passou por hemodiálise hoje e ontem para fazer, obviamente, a retirada dessa intoxicação que aconteceu. Nós conversamos, inclusive, com próprios especialistas. Eles informaram que não tem como, né, identificar este metanol dentro de alguma bebida alcoólica. Então foi justamente por este fato que ocorreu aí a internação do Hungria aqui no DF Star. Um detalhe importante que os próprios médicos informaram é que durante, né, esta análise feita por ele, não tem como descobrir até o momento se é intoxicação por metanol ou se é outras substâncias. Lembrando que ele não utiliza, como os próprios médicos falou, qualquer outro tipo de droga, então automaticamente foi feita análise em relação ao próprio metanol. Nós conversamos hoje em relação à coletiva de imprensa, nós falamos com o médico, estava presente tanto o diretor do Hospital DF Star quanto o médico que atende e um outro auxiliar. Ele deu detalhes importantíssimos em relação aos próprios exames feitos por ele e também sobre o estado de saúde. Vamos acompanhar. Está em UTI, ele está fazendo diálise novamente hoje, fez diálise ontem, fez diálise hoje, mas o quadro dele é estável, tá? A gente espera que hoje seja o último dia de hemodiálise do Gustavo e que de domingo para segunda a gente consiga dar alta para ele se ele continuar evoluindo como ele está indo. Isso é o que a gente espera. Conversando, lúcido, orientado, fez fisioterapia, saiu, andou pelo hospital, foi no jardim do hospital hoje, brincou com a filha. A gente tem uma epidemiologia positiva associada a uns sintomas clínicos que são condizentes com a suspeita. A confirmação se dá através principalmente de 2 testes, um mais específico que é a presença do metanol no sangue e o outro pode ser alguns testes indiretos como osmolaridade. Os 2 estão correndo. A perspectiva é que normalmente os laboratórios entreguem esse resultado em até 5 a 7 dias. É uma suspeita forte porque, como eu disse, tem uma epidemiologia, quase um quadro clínico aí compatível e além disso ele está respondendo muito bem às medidas que se faz no tratamento desta patologia. Então é uma suspeita que a gente tem até agora. A confirmação ainda não tem. Um detalhe importante que eu mencionei é que mesmo os exames, por mais específicos que sejam, existe um risco de falso negativo desse exame. Então por isso que mesmo que se porventura o exame vir negativo, a gente deve fechar com uma alta suspeita mesmo por todo esse critério. Mas claro, a gente ainda não tem a confirmação do exame. Se a gente pegar os protocolos, a gente tem as ampolas de etanol, né, com diversas concentrações, mas é uma alternativa na ausência, que a gente ainda precisa de estoques, né, no país por conta desse contexto, é dar o próprio etanol por via oral, tá? Então, um destilado de procedência confiável, a gente calcula a dose baseado na concentração, e por protocolo, se o paciente estiver bem acordado, podemos dar por via oral ou passando uma sonda enteral para fazer essa administração. O etanol, o etílico endovenoso, ele é reservado para quando? Para quando o paciente está em coma e não consegue fazer essa ingestão ou quando ele não tolera a ingestão por algum motivo. Aí a gente precisa usar o via endovenosa. Mas o etanol normalmente recomendado pelos protocolos é o próprio etanol oral mesmo. Então é isso que normalmente a gente faz. E aí é bebida mesmo? Bebida. Na verdade, a gente usa com titulação mais alta, né? Pode ser conhaque, pode ser cachaça. Pode ser. É isso, nós também conversamos com o advogado do artista que comentou as investigações para descobrir a origem da bebida adulterada. Dentre essas investigações que estão instauradas tanto dentro da Polícia Civil do Distrito Federal quanto da própria Anvisa, há um indicativo de cooperação entre as autoridades aqui do Distrito Federal com a Polícia Civil de São Paulo e com a Anvisa de São Paulo. A princípio, haverá essa cooperação a partir dessas testagens dessas bebidas, tanto as que nós fornecemos, que foram as que o Gustavo e os amigos consumiram, quanto os lotes que foram apreendidos. Então, eles vão de fato fazer esse trabalho rigoroso para tentar identificar se a intoxicação foi oriunda, se houve intoxicação foi oriunda dessas bebidas daqui de Brasília ou de São Paulo. O
Obrigado pelas informações, Francisco Neto. Já a gente volta sobre esse assunto. Qualquer atualização também você chama a gente aqui no Jornal Local. Vamos trazer daqui a pouquinho detalhes sobre a investigação das bebidas, o resultado da perícia das bebidas que foram apreendidas nesses estabelecimentos em Vicente Pires ontem pela Vigilância Sanitária e também pela Polícia Civil. Obrigado pelas informações.